Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live da Assiste Vida. Boa noite a todos que estão chegando, bem-vindo a mais uma live da Assiste Vida. Nossa convidada hoje é Lilian Vaz, acabou de entrar, vou mandar aqui o convite para ela. Pronto, solicitação enviada, vamos aguardar. Olá! Olá, boa noite. Boa noite, Lilian, como é que você está? Tudo em paz? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Feliz em estar aqui. Ah, que bom, eu também estou feliz. E olha que faz algum tempo que eu não vinha fazendo as lives, sempre Tássio que está conduzindo, e semana passada eu fiz uma ótima com o Thaís, e aí ele pediu assim, e semana que vem, Léo, você consegue fazer uma outra live e tal? Eu disse, perfeito. E que profissional a gente vai estar abordando, Tássio? A gente podia aproveitar que dia 19 de janeiro, semana que vem é dia mundial do terapeuta ocupacional, eu podia falar um pouco, vai, não, tá bom, vamos dar um jeito, vamos arranjar uma convidada de peso para poder estar falando hoje aqui. Bem-vinda, tá bom? Maravilha, obrigada, doutor Leonardo. É uma alegria, eu quero agradecer esse convite e a oportunidade de estar falando da terapia ocupacional. Eu acho que, de fato, é uma oportunidade ímpar, porque a gente precisa falar, sim, dessa Sim. profissão que ajuda, que colabora e que consegue acrescentar tanto na vida dos pacientes, das famílias, dos cuidadores. Muito Isso é obrigada pelo verdade. convite. E iniciando o ano, né? Janeiro. E É a isso, primeira live que eu estou fazendo também, assim, esse ano. E começando com o pé direito, né? Estar aqui dividindo esse momento contigo é maravilhoso, porque é sempre enriquecedor conversar com você, estar na sua presença e discutir assuntos e temáticas tão importantes. isso mesmo. O público está chegando, tá? Nós já temos alguns que são assíduos seguidores aqui da Assiste Vida e das Ótimo. nossas lives. Normalmente agora entre 8 e 5, o pessoal está chegando. E eu queria, Lilian, que você aproveitasse esse primeiro momento e se apresentasse para a gente, tá bom? Quem é essa Certo, Lilian? claro. Vamos lá. Então, eu sou Lilian Vaz, eu sou terapeuta ocupacional. Boa noite a todos. Estou vendo aí pessoas queridas que eu estou reconhecendo aqui. Que bom que vocês estão aqui. Então, vamos lá. Eu sou terapeuta ocupacional. Na verdade, eu iniciei minha faculdade aqui na Faculdade Baiana, na Escola Baiana de Medicina e Sim. Saúde Pública. Fui para o Rio de Janeiro, concluí minha graduação lá. Depois fui para São Paulo, fiz 3 pós-graduações, fiz na Unicamp, tive a oportunidade ímpar de conhecer, de estudar, né, na Unicamp, na UFSCar, na Unifesp, fiz parte de um projeto maravilhoso na Unifesp, conheci pessoas incríveis. Tive a oportunidade também de ir para o Canadá, porque eu queria conhecer um pouquinho mais Que desse legal. trabalho com idoso, da terapia ocupacional no Canadá. Fiquei lá um tempinho, regressei, vim para cá, conheci, estudei no Einstein, tive a oportunidade também de conhecer essa instituição fantástica, muito com profissionais competentes, e regressei aqui para Salvador, né, onde eu pude estar numa outra empresa. Hoje eu criei, né, a gente fundou a Plenitude Sênior 3 anos, há mais ou menos 3 anos, e eu estou aqui nessa caminhada, né? Cada dia aprendendo um pouco mais. Eu acho que a gente nunca está lapidado o suficiente, a gente tem que estar sempre em busca para que a gente possa ofertar para o nosso paciente, para o nosso cliente, um serviço qualificado, um serviço que faça diferença.
Perfeito, Li, perfeito. E aí, eu ainda trabalho como geriatra em consultório, apesar da atividade muito intensa na gestão da Assiste Vida. Eu adoro, eu sou assim, apaixonado pela geriatria e não consigo me desligar completamente. Então, eu ainda faço consultório, ainda faço atendimento domiciliar. E muitas vezes eu trabalho muito com pacientes com demência. Então, assim, é com Sim, muita frequência que dentro do encaminhamento para uma equipe multi, eu sempre estou encaminhando também o terapeuta ocupacional. E aí sim. alguns familiares, alguns pacientes me perguntam, Leonardo, e como é o trabalho do terapeuta ocupacional? A impressão que eu tenho é que por ser uma especialidade mais nova e por ter muito do seu trabalho focado em reabilitação, hospitais específicos de reabilitação, ambulatório, domicílio e pouco, infelizmente ainda pouco, nos hospitais de alta complexidade, que é onde, digamos assim, o nosso modelo hospitalocêntrico concentra, ainda existem muitas dúvidas a respeito de qual é o papel. Você podia ajudar a gente esclarecendo? Claro, claro, para mim é uma alegria. Então, terapia ocupacional. Primeiro, eu acho que a gente vai. Eu vou falar de uma forma muito simples para que a gente tente compreender. Porque muitas vezes faz realmente uma confusão. As pessoas perguntam: você é psicóloga junto com fisioterapia? É Isso. fisioterapia ocupacional? Você fez um curso de graduação? Isso é pós-graduação? O que é isso, na Isso. verdade? Né? Então, assim, terapia ocupacional é uma formação, é uma ciência. Nós estudamos, nós fazemos faculdade, né? Prestamos 5 anos, 6 anos, 5 anos, 4, 5, 6 anos de faculdade. E nós trabalhamos em diversas áreas. Então, eu vou fazer assim de uma forma bem didática para a gente compreender. Uhum. Então, se você tem uma criança e essa criança ela está tendo dificuldade no brincar, ela não consegue desenvolver bem esse brincar, ela não consegue se desenvolver, precisa sim de um terapeuta ocupacional para que a ajude a desenvolver por meio do brincar. Então, nós trabalhamos com crianças que Perfeito. apresentam dificuldade no brincar. Se você tem um adolescente e esse adolescente está com dificuldade na escola, está com dificuldade de ter seu rendimento, está com dificuldade de enfrentar as nuances que tem no processo da adolescência e não está conseguindo executar bem esse papel de estudante, né? Esse Uhum. papel de estar na sociedade, se conhecer. Na terapia ocupacional, pode estar trabalhando com esse indivíduo para que ele consiga encontrar meios e caminhos para que ele possa exercer bem o seu papel de estudante, né, dentro do adolescer. Se um adulto tem uma dificuldade, por exemplo, de executar suas atividades laborativas, ele está com dificuldade de exercer o seu trabalho, ele está com dificuldade de, muitas vezes, sistematizar tantos papéis que ele muitas vezes ocupa, como pai, como filho, como profissional, nós podemos entrar dentro desse processo para poder ajudar esse adulto, por meio de atividades, a encontrar caminhos para que ele possa exercer bem o seu papel, tanto de pai, como de filho, como de trabalhador laborativo. Aí eu falo no processo laborativo do próprio emprego, do trabalho Perfeito. remunerado. Uhum. E se você tem um idoso, né? Nós temos aí várias características que o idoso pode apresentar, como, né? E aí a gente pode até configurar isso de condições de saúde, de prejuízos dentro de alguns processos, né, da vida dele, seja atuar, estar diante de uma sociedade com seus amigos, exercendo aquele papel social, seja ele desenvolvendo esse papel ainda de homem que nutre não trabalha mais, mas precisa ajudar essa família, porque esse Uhum. papel fica um pouco confuso, porque ele já não tem aquela memória funcionando tão bem, já Perfeito. está aposentado há muito tempo. Então, assim, a gente pode, enquanto terapeuta ocupacional, trabalhar essa autonomia, a gente pode trabalhar a independência desse indivíduo que está apresentando dificuldades em Uhum. executar suas atividades no seu cotidiano. Ficou claro, doutor Leonardo? Perfeito. Será que deu para todo mundo? Ficou. E ficou claro que, além de ser uma área de atuação muito ampla, você vai ter campos de atuação. É como eu fico comentando, né? Eu vivo a experiência da terapia ocupacional como profissional nesse grupo de idosos.
Sim, e que faz uma diferença enorme quando um paciente, além do tratamento convencional, das medicações, do uso adequado do seu ambiente, quando tem uma equipe multi acompanhando. E quando tem um terapeuta ocupacional acompanhando, e principalmente eu que lido com pacientes com demência, a diferença da evolução desses pacientes, ela é gritante. Você percebe que tem alguma coisa que é sim, feita e não é o remédio, não é o remédio que está dando aquele sozinho que está dando aquele resultado, porque outros que também tomam não tem. E tem uma experiência de lidar com terapia ocupacional como usuário, porque eu sou pai de uma criança que tem microcefalia, então eu conheço o acompanhamento de terapia ocupacional desde os 6 meses de idade, ou 5 meses, quando o Miguel começou, e Miguel tem 13 anos hoje e ainda tem acompanhamento. Só que cada etapa que ele venceu, o tratamento ou a terapia era focada num outro desafio que ele ia enfrentando. Então eu percebi sim, bem. E dentro disso, de você atuar numa determinada área, ele já teve um profissional que acompanhava antes na primeira etapa da vida, já tem um segundo que vem acompanhando agora e provavelmente em algum momento vai ter um terceiro que já tem uma formação diferente em relação à necessidade atual, né? Perfeito. Me sim. fala uma coisa ali. E você, o seu caminho na hora de estar escolhendo lidar dentro desse universo todo da terapia ocupacional, de cara já foi lidar com idoso ou como foi que você é, trilhou esse caminho aí para chegar na gerontologia? Então, na verdade, eu sempre amei, assim, desde pequena, me chamava de daquela menininha que ficava ali perto dos idosos, sentava. Eu sempre adorei ouvir as histórias deles, isso me encantava de conhecer histórias de quando vinham de viagem, nas guerras, eu achava aquilo fantástico. Uhum. Então, assim, na verdade, eu sempre tive uma ligação muito forte com a pessoa idosa, né? Então, assim, sempre fui muito apegada, muito ligada, né? Até as pessoas da minha família que eram idosos, sempre fui muito ligada. Mas, assim, no Rio de Janeiro eu tive uma experiência, cheguei a trabalhar, ir para a parte da pediatria, né? Trabalhar com crianças, mas todos os caminhos levavam a trabalhar com idosos. Então, assim, trabalhar com idoso é uma riqueza muito grande. E eu não digo só no ponto de vista profissional, eu digo no ponto de vista do ser humano. A Isso. gente aprende muito. A gente está o tempo inteiro aprendendo com eles, aprendendo nessa jornada de vida que eles têm Uhum. e como eles conseguem dar conta de algumas coisas que a gente, às vezes, por mais profissional e adaptação que você faça, criação de estratégias para poder lidar com aquilo, mas como eles conseguem, muitas vezes, trazer algo que você fala, poxa, Não tinha eu não pensado tinha nisso. pensado nisso, né? Exatamente. E a simplicidade do idoso. Às vezes você trabalha com idoso, eu já trabalhei na parte pública durante um bom tempo, e às vezes eles trazem aquela bananinha enrolada naquele papelzinho assim de padaria, com alegria, e aquilo dali vale diamante. Então, assim, a sinceridade do idoso, a fidelidade do idoso, quando ele trabalha com você, que ele confia no seu trabalho, né? Assim, como ele se debruça e que você acaba virando uma parte integrante desse processo do contexto familiar. Então, assim, para mim, escolher essa área, na verdade, eu podia dizer que ela me escolheu primeiro. Eu poderia Perfeito. dizer isso. Então, assim, sou muito feliz no meu trabalho, sou realizada, né? Mesmo com a Covid, nós estamos aí trilhando caminhos bem difíceis, mas também de muito aprendizado, onde a gente consegue ver luz, onde a gente consegue ver Sim, coisas que a gente antes não estava nem enxergando, né? Então, assim, tem sido é muito verdade. enriquecedor, difícil, mas eu acho que é importantíssimo a gente, eu enquanto terapeuta ocupacional, e quando você fala assim, doutor Leonardo, dessa questão da equipe, como é importante isso. Na minha trajetória, eu digo para você que os momentos mais incríveis do meu trabalho são em partilha junto com uma equipe, para você dividir, né? Você encontrar estratégias para que você possa encontrar caminhos, porque esse indivíduo ele é 300, ele é multi, ele tem muitas Isso. necessidades e muitas variáveis. Então, quando você tem uma equipe com você que pode dividir, que às vezes enxerga aquilo que você não enxergou, e trilhar junto para poder tentar ajudar esse sujeito, é fundamental. Ainda mais dentro desse ponto de vista, como você falou, a terapia ocupacional, de fato, ela é muito ampla, né? Falar de cotidiano, falar de atividade e de tudo aquilo que tem dentro desse processo, das atividades de vida diária, vestuário, banho, e todas essas Isso. necessidades que envolvem, né?
Então, assim, é rico, é muito rico trabalhar com esse público. Além de talvez ser o público mais grato que a gente pode encontrar dentro do serviço de saúde, é o idoso. A gente Sim, é um público que entende a sua energia dispensada naquele cuidado como algo a mais do que o seu trabalho. A gente sabe que é um trabalho, nós estamos trabalhando ali sim, e fazendo sim, aquilo. Mas a maioria dos pacientes que eu acompanho, eles acabam muitas vezes recebendo não só como um trabalho, mas como um carinho, um cuidado, e eles são muito gratos a isso. Uma das coisas que a sim, sim. geriatria conquista é essa gratidão que os pacientes têm, de uma maneira geral, pelos profissionais, seja qual for a especialidade deles, que estão no dia a dia ligados a esse cuidado. Me diz uma coisa, e com relação ao ambiente de atuação? Em relação ao ambiente hospitalar, o ambiente em clínica de reabilitação, o ambiente ambulatorial, seja individual ou em grupos, o ambiente domiciliar. Você teve Sim. alguma Então, na preferência? verdade, Como foi assim, que a coisa caminhou contigo se a nisso? gente for pensar isso. Então, no ambiente domiciliar. Então, assim, o ambiente domiciliar é um ambiente muito rico para o trabalho. Ele é rico porque você está dentro do. Você está no arcabouço da vida desse sujeito, onde tem ali as suas fotos, onde tem sua história, onde tem sua vida. Então, onde você encontra uma série de, de possibilidades. Então, você tem que estar atento a esse olhar, onde você pode adaptar essa casa para evitar assim, os riscos de queda, onde você consegue entender como é que ele funciona dentro desse eixo da casa, onde você tem acesso aos funcionários, a pessoa que trabalha lá, às vezes há muitos anos, ou não, e você consegue identificar que esse idoso, muitas vezes, ele relata uma coisa para você dentro do consultório, e que quando você faz o trabalho domiciliar, não era bem daquela forma, Exatamente. e isso é interessante. Né? Isso é interessante. Não toma remédio, toma. Você toma banho sozinho, toma. Eu faço tudo sozinho. E quando você vai entender o processo, você entende que não é daquela forma. Então, o É bem trabalho assim. domiciliar, né, seja ele no processo, é porque o idoso não consegue mais sair de casa, ou seja, porque esse sujeito, por exemplo, nesse momento de Covid, que ele precisa muitas vezes Precisou ficar desse em casa. atendimento, ele precisou ficar em casa, então, assim, é fundamental. É um trabalho onde você muitas vezes vê a hora que aquele neto chega, como é que ele trata o paciente, você consegue ver a estrutura organizacional desse paciente. Então, você tem um mar de possibilidades. Eu gosto muito do trabalho domiciliar. Você acaba conhecendo o porteiro porque você precisa ampliar a rede Uhum. de Sim, sim. suporte desse idoso, né? Então, não adianta muitas vezes, como você mesmo falou, o medicamento é fundamental. Sem medicamento, a gente muitas vezes não consegue trabalhar, porque ele precisa estar estruturado, né? Uhum. Bioquimicamente, para que a gente também possa trabalhar. Mas você precisa de outras coisas. Então, por exemplo, chega um momento que você precisa criar uma rede de apoio. E ele Sim. pode estar medicado, mas ele pega a bolsinha dele 3 horas da manhã e ele quer sair porque ele acha que está anoitecendo. Então, você precisa ter um contato com esse porteiro, você precisa ter um contato. Muitas vezes você vai para casa desse paciente, ele convida a vizinha para poder tomar ali um cafezinho com você. Então, você começa a entender esse processo, por isso que você. E eu acho que a importância do trabalho domiciliar é porque você consegue fidelizar um processo, porque entrar também na casa de um idoso, ele está deixando ali, ele está Vai abrindo se a porta abrindo, da né? sua vida, né? É Então verdade. você tem que também ir com muita cautela, porque não é porque é idoso que você já tem que. Não, você tem que ir com muito, muito cuidado, porque você acaba, não deixa de ser uma forma de você estar invadindo aquele ambiente dele. Mas uma vez que você consegue criar esse vínculo, até difícil sair do atendimento, porque ele quer que você permaneça. Permanência. Você estava comentando assim da importância de entrar na casa dele, né? E da liberdade, da confiança que eles acabam tendo no profissional que eles Sim, permitem que atenda em casa. Aí eu me lembrei imediatamente de uma paciente muito querida, onde eu estava tentando trabalhar com ela a possibilidade de redução de quedas, e tinha um tapete que era um perigo, eu falando daquele tapete sim, e tudo, mas aquele tapete tinha sido presente de casamento, imagine. Eu sei que depois de muita tentativa, uma terapeuta ocupacional que estava ajudando conseguiu resolver o problema para mim. Ela conseguiu tirar o tapete, só que ela pegou um pedaço do tapete e fez uma tapeçaria, alguma coisa que ficou no quadro, virou um quadro. sim.
Então, aquele tapete não Isso. sumiu da vida dela, a parte que estava mais preservada ficou de uma maneira mais exposta, estava ali, mas saiu do Sim, risco de queda sim. que ela tinha. E eu já tinha tentado de tudo, negociado tudo possível para ver se ela tirava aquele tapete, mas ela aceitava mudar um monte de coisa, mas aquele tapete ela não Tem, aceitava. E tá lá o tapete na parede até hoje, ela, graças a Deus, não tá caindo. é, tem uma história, provavelmente, esse tapete, né? E é por isso que é importante a gente Tem, entender esse contexto, porque não tem como tirar esse tapete de uma forma. Não tem que tirar, tem que tirar. Não. Vamos conversar, vamos negociar e exatamente. vamos dar. E aí a gente usa na terapia ocupacional, a psicologia também, que é um trabalho Uhum. bastante rico, que a gente, quando trabalha junto, é fantástico, de você ressignificar. Então, nós estamos o tempo inteiro, junto com esse idoso, ressignificando. Muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de compreender que quem dirige esse processo, vamos dizer assim, entre aspas, do tratamento, não é o terapeuta ocupacional. Nós trilhamos esse caminho juntos, é uma construção, né? Então, à medida que você constrói isso junto com o paciente, junto com o idoso, fica muito mais fácil você entrar nas negociações do tapete, do box, do sanitário que precisa ser modificado, Tudo. da cama que às vezes precisa ser adaptada, daquele talher que às vezes entra dentro desse circuito e não era bem aquilo que ele queria, daquele prato que a gente... Então, assim, você vai entrando, principalmente quando se trata da esposa. A gente tem muitos casos de paciente que a gente atende o marido e a esposa fala, lá vem. Então, você tem que criar... Você tem lá, vem, quem é essa? Não quer mandar em tudo, quer mudar tudo. Que negócio, já tem isso aí a vida inteira. Para que você quer tirar? Então, assim, você tem que ir com muito, né, cuidado. Eles entendendo que esse espaço é deles e que a gente está indo ali para colaborar. Exatamente. Sugerir. Eu costumo dizer sempre assim, olha, eu estou aqui Sugerir. sugerindo. É uma boa você Isso. fazer isso, a gente vai negociando. Ah, tem uma pergunta aqui legal da Exatamente. Maria Elizabeth, que ela pergunta o seguinte, Lilian, e o papel da família e do cuidador nesse processo do cuidado, da rede de proteção e de apoio ao idoso? Como é que fica? Como é que você enxerga isso? Então, inclusive Beth entrou aí há pouco. Um prazer, Beth, você estar aqui conosco, que eu sou voluntária lá no curso de cuidadores na Pituba. Então, olhe bem, o cuidador é uma peça-chave dentro do processo, seja o cuidador formal, seja o cuidador informal. E ele precisa entrar nesse processo desde o início, né? Minha avaliação normalmente costuma ser apenas com o paciente, porque eu preciso entender como é que ele funciona sozinho. Eu preciso fazer essa escuta, porque às vezes entra a família, entra cuidador, querem falar pelo paciente. Eu acho importante esse momento dessa escuta com esse indivíduo sozinho, para poder eu sentir como é que ele, né, ele pensa, ele sente e ele vê as coisas. Mas na sequência entra o cuidador. O cuidador ele precisa ser trabalhado muitas vezes, lapidado dentro desse processo, porque assim, se ele é bom, ele faz o nosso trabalho decolar. Então, os medicamentos, a rotina, aquela rotina estruturada, onde o idoso muitas vezes chega para a gente completamente confuso, a gente entra dentro de um segmento, consegue organizar. Mas o inverso Também é é verdade. totalmente verdadeiro. Então, se a gente tem um cuidador que não é parceiro, que não compreende aquilo que é muito mais do que trocar uma fralda, colocar a roupa, dar o banho, assim, que isso eu acho que tem que ser muito desmistificado, porque a gente tem que trabalhar essa autonomia desse idoso, Sim. né? Então, assim, esse cuidador ele pode destruir esse trabalho. Então, ele precisa, então, eu acho que o nosso papel enquanto terapeuta ocupacional, médico geriatra, psicólogo, fisioterapeuta, a gente tem que acolher esse cuidador, que também vive muitas vezes um processo de Estresse, né? estresse, porque assim, eles muitas vezes estão muito fadigados, mas a gente tem profissionais que muitas vezes a família coloca por questões financeiras, aquele cuidador que não tem uma capacitação, e a gente encontra uma série de barreiras dentro desse processo. Então, assim, mas eu digo sempre, se você tem um cuidador que tem amor pelo que faz, facilita, é meio caminho andado. Porque a capacitação a gente faz, a gente vai fazendo aos poucos e ele consegue aderir. Agora, se ele trabalha dentro de uma esfera onde vai para uma obrigação, onde não tem um vínculo, onde não tem uma empatia, fica muito difícil. Né? A gente Isso vai você não tentando. consegue construir, né? Pode ser tecnicamente muito bom, mas ele vai ficar limitado àquela situação. Quando ele consegue ter Aquela uma situação. empatia
e ele vive aquela realidade como um propósito de vida, eu gosto de trabalhar com isso e eu vou conseguir ajudar. Além disso, além desse trabalho, isso faz uma diferença enorme, concordo com você. Faz, Eu tenho faz. situações de pacientes em que uma pessoa que trabalhava no domicílio já há anos foi se qualificar para ser o cuidador daquela pessoa, porque eles já tinham uma relação de Já confiança, tinha de muitos carinho e de anos. cuidado tão grande Uhum. que eu conversando com a família, disse, olha, é melhor vocês investirem e ajudarem no desenvolvimento técnico dela, Sim, tá certo? sim. Do que você encontrar uma pessoa tecnicamente muito boa, mas que não vai conseguir ter história, ter tempo de história, contando nesse caso específico, para desenvolver esta relação de empatia que eles têm. E você sabe que eu estou falando sempre, como eu trabalho muito com pacientes demenciados, o paciente a partir de um determinado nível com a demência, ele precisa se sentir seguro e isso não é uma coisa só racional. Não adianta falar para ele que essa pessoa está aqui para ajudar, ou que isso aqui é bom, ou que isso aqui é seguro. É preciso que ele já tenha construído algo antes de chegar nessa fase, para ele realmente confiar naquilo. Eu lido, às vezes, com situações onde o principal familiar na relação do cuidado não consegue diminuir a sua carga, do seu estresse e tensão, porque os cuidadores, até bons e bem intencionados, não conseguem assumir, porque o paciente só enxerga a confiança naquela pessoa. Então, É eu sempre verdade. comento que o quanto antes a gente, entendendo que o paciente tem uma doença que é progressiva e que vai evoluir, quanto antes a gente envolve os profissionais para que ele conheça. Isso vale para o terapeuta ocupacional também, que ele já confia, isso vale para o Sim, fisioterapeuta, que ele já confia, sim. isso vale para a equipe completa. Então, quanto antes a gente consegue colocar esse paciente sob essa linha de cuidados, quando ele chega numa fase mais avançada da doença, ele já se sente seguro com tudo isso. Ele já se sente mais tranquilo com aquele ambiente. Me diz uma É coisa, Lê, e me verdade. fala um pouco. Você falou que depois que rodou São Paulo, Rio, São Paulo, Canadá, voltou para a Bahia, e a partir de um determinado momento investiu num projeto. Você falou assim, tem uns Sim. 3 anos e tal. Me fala um pouquinho então da Plenitude Sênior. O que era esse projeto? Era um sonho e se realizou, virou um projeto, mas conta um pouco dessa história para mim. Oh, que bom. E eu estou vendo aqui pessoas incríveis, Oswaldo, musicoterapeuta, e pergunta aqui, a Isso, na musicoterapia musicoterapia. ajuda? Claro que ajuda. Estou vendo aqui filhos de pacientes, Rosana, Maria Emília, que estão aqui participando. Então, sempre o terapêutico, Plenitude Sênior, e esse nome Plenitude, que eu acho que é essa busca, né, de você estar pleno, sempre foi a nossa grande missão, né? Trazer essa plenitude para o sujeito. Então, o centro terapêutico, ele tem vários profissionais de áreas diferentes que se somam para poder desenvolver um trabalho junto com o idoso. E tem uma coisa bacana, só fazendo um link com essa questão do cuidador, que a gente tem, antes da pandemia, né? Uhum. Enfim, estou vendo você aí, Rô. Antes da pandemia, a gente fazia aqui o estágio, né, para cuidadores. E normalmente essas pessoas que vinham, elas faziam em lugares de instituição de longa permanência, e quando chegavam aqui, falavam assim, meu Deus, Cleusa, que é uma paciente muito querida, que está entrando, o Baldo também está aí, que é um paciente lindo, que eu vou poder falar um pouquinho dele. Então, assim, elas olhavam e diziam assim, mas ninguém nunca me disse que eu tinha que cantar com o paciente, que eu podia Boa. jogar uma partida de baralho com ele, uma partida de Isso. dominó. Então, assim, é esse olhar. O Centro Terapêutico Plenitude Sênior, ele traz em sua constituição esse desejo, essa vontade, essa confirmação na prática de profissionais que têm essa mesma visão e que juntos se soma para poder ofertar para esse indivíduo aquilo que ele pode fazer de melhor. Então, seja trabalhar na horta, seja fazer uma atividade na arte-terapia, seja fazer... mas ele não anda, ele vem de cadeira de rodas, mas ele participa, sim, da atividade de dança, ele pode participar. A gente ressignifica o tempo inteiro. E aquelas festas que muitas vezes, dentro da terapia ocupacional, a gente vê uma perda muito grande nesse sentido, porque muitas pessoas pensam que a terapia ocupacional é fazer um bordadinho, Não. Se você utiliza aquele bordado dentro de um Para. processo,
Para. Então, assim, os Exatamente. eventos que a gente tinha aqui eram eventos, ó, a doutora Norma, dentista maravilhosa, então, que trabalhou aqui com a gente. Então, assim, você consegue ofertar para esse indivíduo o despertar para aquele potencial que ele tem. Uhum. Então, num evento que a gente olha e fala, não, aquilo foi tecido pelos pacientes, foi construído, teve uma etapa, teve um início, teve um meio, teve uma produtividade, teve uma organização, teve o depósito do amor, do que eles queriam tecer para poder ser construído. Então, a Plenitude 100 a gente tinha antes da pandemia, eu estou falando antes porque como as coisas agora estão modificadas, mas assim, a gente faz um trabalho de capacitação com cuidadores, a gente faz um trabalho com as famílias, com grupos, com as famílias, dando todo esse suporte, fazendo esse momento de escuta. A gente faz o trabalho da promoção, da prevenção, da reabilitação e, quiçá, como a gente tem vivido aí, os cuidados paliativos, né? Perfeito. Porque, na verdade, a gente sabe que esse paciente, muitas vezes, ele pode não alcançar aquilo que toda a família gostaria. Então, você sabe que você já está fazendo um paliativo. E esse paliativo tem que ofertar para ele qualidade de vida. Então, assim, essa bandeira, que às vezes pode parecer muito subjetivo de falar de qualidade de vida, eu posso dizer que é a nossa grande caminhada e busca diariamente aqui, que é buscar promover qualidade de vida para esses indivíduos. É a gente ampliar um pouco, né, aquele conceito de envelhecimento Sim, saudável, mas para o envelhecimento ativo, né? Não basta só você estar saudável, é necessário ter um propósito, você estar engajado em alguma coisa. Então, sim, o centro terapêutico, pelo que eu estou entendendo, ele acaba, de uma certa maneira, tentando promover isso para quem, de alguma maneira, foi perdendo essa atividade ou essa capacidade de executar sim, alguma sim. tarefa que possa preencher aquele não é o tempo, é preencher aquela necessidade que nós temos de estarmos fazendo algo, né? Que tem que fazer Sim, sentido. É como você diz, não é só a distribuímos, horta né? pela horta, é o amor que está Sim, sendo não. plantado ali que vai ser colhido em algum momento, né? Exatamente, Entendo. não. E aquela horta que está sendo feita, desenvolvida e organizada por pacientes que gosta de fazer por escolha dele, depois você recolhe aquilo daquela horta, produz algo para fazer uma atividade social para Perfeito. pessoas que são carentes, que a gente fazia, entregava sopa na rua, eles não iam com a gente, mas eles produziam isso. E fora isso, nós temos assim, as atividades. Então, você tem o centro-dia, você tem o centro de convivência, que são para atividades diferentes, com Uhum. perfis diferentes, né? Você tem um atendimento individual para aquele idoso, porque a gente sabe também que muitos idosos não gostam de estar Sim. inseridos e a gente também tem que respeitar, Respeitar né? essa individualidade, né? Respeitar essa individualidade dele. Então, esse olhar que o Plenitude Sênior tem para poder trabalhar com a necessidade de acordo com aquilo que ele traz. Então, por conta disso, muitos programas foram desenvolvidos para poder atender às demandas e às necessidades de cada indivíduo. Uhum. Ô, Lilian, e aí eu entendo toda uma realidade, toda uma necessidade sendo atendida, um grupo, digamos, de pacientes, clientes do Plenitude sendo super satisfeitos. Aí vem uma pandemia. Uma pandemia na proporção que foi essa do Covid. Porque você pode ter uma pandemia de uma doença de baixa letalidade, está no mundo inteiro, mas tem Sim, um potencial de letalidade muito baixo. Mas quando vem uma pandemia de algo novo e de algo que assusta, onde a orientação geral, desde o início, começa a ser fique em casa, não se exponha, etc., como é que fica para esses pacientes que tinham nesse convívio, nesse centro terapêutico, digamos assim, um ganho de qualidade de vida e uma melhoria da sua saúde por conta desse ganho? sim. Como é que ficaram esses pacientes? Como é que você viu? Como é que você enxergou? Que adaptações foram feitas no decorrer do tempo para tentar retomar as atividades? Como é que estão essas atividades hoje? Me conta como foi. Porque eu imagino que assim, eu trabalho com atenção domiciliar. Quando eu estava pensando o cenário da pandemia, logo no início de março, perto de já de determinarem que seria uma pandemia, os cenários eram terríveis. Desde você Sim. imaginar que se por acaso os pacientes da gente no domicílio viessem a adoecer com Covid, a gente poderia ter uma taxa de mortalidade daquele grupo específico, né? Porque a maior parte são idosos frágeis no home care. Seria em torno de 20 a 30% de óbitos, aquilo ali assustava a gente.
Imaginar você ter pacientes desenvolvendo insuficiência respiratória no domicílio, precisando de vaga em UTI, não tem. Então, o home care, ele precisou se adaptar de uma maneira muito rápida ao protocolo de segurança, porque diferente do serviço ambulatorial, onde o paciente deixa de ir, ele não tinha como deixar de ir, ele estava ali, precisava ser cuidado, e foi muito difícil, mas a gente conseguiu, com os protocolos de segurança, passar, estamos vivendo ainda uma pandemia, mas passar um período muito crítico, estamos vivendo outro período crítico agora, mas Sim. com muito pouco adoecimento, tanto da nossa equipe, quanto dos pacientes. Mas eu fico imaginando que esses pacientes de um serviço ambulatorial como esse, ele deve ter pensado, né? Poxa, eu não vou ter que ficar em casa. Por outro lado, a ausência do que vocês ofereciam, né, dessa terapêutica, deve ter provocado perdas funcionais, cognitivas, imensas. Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que vocês veem isso? Então, foi e ainda está sendo difícil, mas foi muito pior lá atrás, né? Inclusive, eu tenho sempre contato com os profissionais, mas nós precisamos rever uma série de coisas. Então, não dava de fato, inclusive, na verdade, eu suspendi os atendimentos aqui antes mesmo do decreto. Porque quando eu vi que a coisa estava começando a ficar complicada, eu fiquei preocupada, porque a gente faz atendimento em circuito, então eram muitos pacientes dentro da estrutura, então que se dividia em salas, em atividades concomitantes, e nós tínhamos momento de socialização. Mas eu posso dizer para você que eu acho que nunca foi, infelizmente, nunca foi tão forte e tão fácil explicar para as pessoas a necessidade da socialização para o idoso. Isso é verdade. Eu acho que não precisa nem falar muito, porque o próprio processo, ele por si só já fala. Então, o que nós fizemos? A Aline, nossa arte terapeuta que está aí falando, uma queridíssima, fez um trabalho belíssimo aqui, Renatinha, técnica de enfermagem e cuidadora. Então, o que aconteceu? Eu precisei chamar toda essa equipe, a gente fez, né, a gente precisou suspender as atividades, precisamos nos readaptar. O número de pacientes, a gente não sabia quando isso ia acabar, então eu suspendi inteiramente as atividades. Isso foi muito complicado para as famílias, mas e para os idosos, mas eles entenderam que estava sendo uma prudência, só que a gente não sabia que ia ser uma coisa tão demorada, tão extensa, a gente não entendia. E aí nós nos deflagramos com mudanças cotidianas. Todos os dias tinha uma coisa diferente, então o protocolo diferente. Então chegou num determinado momento, passados aí um mês e pouco, nós criamos, 2 meses mais ou menos, nós criamos uma pesquisa, e aí nós tivemos aí 40 famílias que responderam a essa pesquisa. E foi com base nessa pesquisa, com base na Organização Mundial de Saúde, todos os protocolos estavam sendo criados, que a gente construiu um protocolo para nós. A priori, nós conseguimos fazer por meio do teleatendimento, da telemedicina, né, e o próprio telefone mesmo, que a gente tem que atender por telefone, a gente tinha que atender pela internet, muitos não conseguiam utilizar essa ferramenta, uma ferramenta nova, e aí a gente teve um impacto, né, dessa coisa da tecnologia, mas que eu acho que a gente não pode ver tudo como coisa negativa, porque foi por meio dela que nós conseguimos. Claro que não é a mesma coisa, você olhar, você pegar, você abraçar, mas foi o que a gente tinha para aquele momento. Então, assim, só que nem todos os pacientes poderiam aderir à telemedicina, porque já tinha uma alteração perceptória muito grande. Então, a gente deu um suporte, que é a família, mas muitas vezes essas famílias e nós mesmos estávamos enfrentando uma dificuldade que a gente muitas vezes não sabia o que dizer, né? Então, assim, mas o que nós fomos construindo dentro desse processo? Então, nós criamos um protocolo, não tinha um protocolo exatamente estruturado para o modelo de trabalho que a gente faz aqui, porque nós nem somos ILPI, nem somos... O paciente vinha para poder passar um tempo aqui. E esse protocolo, ele deu para as famílias uma certa segurança e conseguiram alguns participar. Então, a gente aí teve um momento que nos dividimos entre telemedicina
e o atendimento presencial. Então, foi um sistema híbrido. Uhum. Tanto é que ele vai funcionar provavelmente durante um tempo. Então, por exemplo, essa semana teve uma chuva torrencial. Então, fazer um paciente sair de casa numa chuva torrencial, você podendo utilizar a telemedicina, vamos fazer pela telemedicina. Então, nós fomos reestruturando. Então, tivemos que tirar as atividades. Então, a gente hoje funciona com terapia ocupacional. Reduzimos, porque eu não posso colocar esse paciente em contato com muitas pessoas, principalmente o profissional que é vetor, e nem com outros idosos, porque muitas vezes eles não se recordam que tem esse processo, né? Então, eles querem apertar, eles querem abraçar, eles querem, porque eles têm uma necessidade. E isso foi trabalhado. Então, graças a Deus, a gente conseguiu, na verdade, de uma certa forma, atravessar, estamos ainda atravessando esse grande tsunami de aprendizado para todos nós. Eu acho que nós, enquanto profissionais de saúde, que também temos que estarmos muito bem estruturados emocionalmente, porque a gente precisa dar esse aporte, mas a gente só dá aquilo que a gente tem. Claro. Então, é importante que a gente esteja alicerçado, que essas famílias recebam, né? Muitas vezes a gente se sente impotente, de fato, mas a gente precisa tentar ofertar o mínimo que a gente pode, né, para poder conduzir, né, ajudar, colaborar dentro desse processo, dentro do processo terapêutico, né? E aí tem Fabiana Pedrosa, querida Fábio Fono, queridíssima, que trabalha na Abraz, tinha Marina também, presidente da Abraz, que juntos com esses profissionais, mesmo de outras clínicas, aí uma coisa bacana, doutor Leonardo, que eu acho que é importante a gente falar, é que como é importante essa rede de profissionais, então foram criados grupos para poder discutir essas demandas. Então a Abraz, Marina, que é presidente, Marina Gordilho, então assim, muitas vezes a gente foi tecendo com outros profissionais para a gente construir junto e atravessar, né, fazer essa travessia, e aí a gente encara uma segunda onda. Pois é. Você está falando aí que Fabiana entrou, e Fabiana foi uma das primeiras profissionais que trabalhou, que a gente trabalhava fonoaudiologia no domicílio. Eu lembro que teve uma época que Fabiana Pedrosa. ela era a referência de fono para todas as empresas de atenção domiciliar da Bahia. Oh, que maravilha! Ainda é referência, mas antes não era só referência, só tinha ela e o grupo que ela foi montando. Ela tinha que se virar nos 30 para poder atender todo mundo. Nossa, uma queridíssima, muito competente, divido muito com ela, assim, grande parceira. Tá, joia. E Lília, e passado esse período? Vamos lá. Hoje você me explicou como está funcionando, as adaptações que está vivendo. Mas o que é que você espera, por exemplo, para um próximo período, vamos lá, pós-vacinação, pós-imunização, pós-período de pandemia agudo já passado? A gente sabe que eu não posso considerar que vai voltar a ser como antes. É um novo normal, mas que todo mundo vai estar adaptado. Por exemplo, nós estamos vivendo um número muito alto de contaminações, de adoecimentos e até mesmo de mortes nessa fase agora, mas as pessoas já encaram com um pouco mais de racionalidade e menos pânico do que o que acontecia, por exemplo, lá no mês de abril e de maio. Nesse momento agora, como é que você enxerga, por exemplo, para 2021? Qual é a expectativa que você vem fazendo para a Plenitude Sênior, para os serviços ambulatoriais, os outros centros terapêuticos que trabalhem com esse paciente idoso que precisa não só do atendimento individual, mas ele precisa dessa socialização, ele precisa desse trabalho conjunto. Como é que você imagina que isso vai ser em 2021? Qual é a sua expectativa? Então, na verdade, eu acho que 2021 chegou de uma forma carregada de muita esperança para a gente. Eu acho que dentre todas as dificuldades, a gente precisa entender no processo que a gente tem da adaptação, das ferramentas novas. Então, criar situações para o paciente. Então, por exemplo, só fazendo uma citação, esse paciente, o senhor Baldo, que está aí online com a gente nesse momento, é você tentar trilhar caminhos com essas pessoas, dando possibilidades. Aqueles que já estão conosco, por exemplo, ele acabou de compor uma música de carnaval que a gente faz todo ano, e ele compôs uma música com melodia, com toda a parte, junto com a musicoterapia, e nós estamos treinando isso na telemedicina com os outros pacientes, para que todos aprendam a cantar a música que ele compôs. Então, dentro do processo ambulatorial, com essa segunda onda que nos pegou aí, mas que já era um pouco esperado por conta previsto por conta das festividades, infelizmente, né?
Mas eu acredito que 2021 nós vamos encontrar mais caminhos. Eu vejo que nós estamos desbravando, estamos muito melhores do que estávamos. Eu acho que nós vamos ter também, doutor Leonardo, uma demanda muito grande. E nós já estamos vendo isso, assim, a nossa pesquisa que a gente que nós elaboramos, a gente identificou uma série de dificuldades, mas que elas estavam ainda muito aquém. Com o passar do tempo, nesse tempo de isolamento que ficou muito extenso e que tivemos aí uma série de situações que surgiram por conta da questão da saúde mental, que comprometeu a funcionalidade do paciente, comprometeu as questões cognitivas, que é aquilo que a gente fala da memória, da atenção, da concentração, porque ele passa a maior parte do tempo ou assistindo televisão ou dormindo, porque já não tem a motivação. Então a gente vê aí o quadro com depressão, enfim. Claro. Então, eu acredito que por mais que nós estejamos, aqueles que já estão sendo acompanhados, eu acho que a gente vai estar mais brandos, vamos dizer assim. Perfeito. Aqueles que não puderam, por algum motivo, ou seja no porque a família estava com muito medo, seja no processo, esses vão ter assim, uma dificuldade muito grande. E aí a gente tem dois olhares para isso. A gente tem aquele paciente que, de fato, vai vir com a sequela da Covid, a sequela porque teve, de fato, Adoeceu contato mesmo com o de vírus, Covid. adoeceu, ou a gente vai ter também aquele indivíduo que, na verdade, não teve, mas teve medo de ter. Né? E que junto a isso ele assistiu à perda de pessoas queridas na vida dele. Então, nós precisamos, enquanto equipe de saúde, enquanto equipe interdisciplinar, transdisciplinar, que eu acho que a gente está caminhando, a Covid também trouxe isso, essa transdisciplinariedade, a gente vai precisar, sim, buscar essas alternativas, nos preparar, continuar esse preparo para receber essa demanda que vai vir. Então, com certeza, depois da vacinação, a gente vai ter aí uma demanda, uma busca ativa, né, por meio de família, pelos próprios indivíduos que estão adoecidos, para poder buscarem ajuda daquilo que eles perderam dentro do desempenho ocupacional, dentro do cotidiano, dentro da rotina que eles tinham, né, e dos impactos que isso Verdade. Alguns causa. trabalhos consideram, inclusive, esse volume de pacientes com doença mental ou com adoecimento e transtornos mentais relacionados ao isolamento, às perdas, aos lutos interrompidos por não viver determinados rituais, como você não poder participar do velório, do sepultamento daquela pessoa querida, por você simplesmente saber que as pessoas estão desaparecendo, você não está se despedindo das pessoas. Se espera uma onda muito grande de pacientes com depressão, com ansiedade, com outras doenças relacionadas a esse estresse, e que a gente chama de terceira onda. A gente espera, inclusive, isso muito concentrado em profissionais de saúde, que estão ainda sofrendo um nível de estresse, digamos assim, maior do que a população em geral, porque está vivendo uma situação muito do enfrentamento de uma doença nova e, ao mesmo tempo, o medo do adoecimento, a impotência em relação a alguns casos. E esses profissionais, a gente sabe que muitos deles vão estar adoecendo. E os idosos, até pela própria fragilidade deles, a possibilidade desse adoecimento é muito grande, tá? Você falou bem. A gente fala de depressão, fala de ansiedade, mas é uma dezena de alterações comportamentais, cognitivas que eles vão estar apresentando e que hoje a gente tem que estar se preparando para começar a atender essa demanda quando ela começar a chegar. Porque ela está completamente reprimida no domicílio. Está completamente reprimida. E mesmo a gente tendo excelentes profissionais podendo atender no domicílio, a Assistir Vida, inclusive, trabalha dentro do domicílio, nós hoje ainda temos uma restrição muito grande de algumas famílias, alguns pacientes, para aceitar determinados profissionais que não estejam ligados a algo que, digamos assim, traz um risco iminente de vida. Então, aquela história, né? Um atendimento de urgência, não tem problema da gente chegar lá com ambulância, com médico, com enfermeira, etc. Mas o acompanhamento da fisioterapia, o acompanhamento da TO, o acompanhamento da psicologia, isso está muito restrito hoje. E eu entendo esse medo que eles estão vivendo. Agora, quando passar e tiver uma segurança maior, esses serviços que atendem a essa população, eles têm que estar preparados para receber essa demanda. Preparados com estratégias, preparados com exatamente. caminhos e preparados para receber, porque essa terceira onda também vai passar, né? A gente tem que deixar sempre muito claro para eles assim, estamos vivendo uma dificuldade, mas a gente vai tirar lições disso. Para aquele que está com o coração aberto, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, porque está sendo difícil,
Mas a gente precisa criar caminhos, a gente precisa criar novos rumos, a gente precisa seguir avante. Precisamos, porque aquilo que está ruim pode ficar pior se a gente não Com conseguir encontrar certeza. novos caminhos, né? Marina E tá assim, pedindo a aqui gente... para gravar a live. Vai ficar gravada, viu, Marina? É, pois é. E aí os caminhos vão se abrindo. A gente precisa buscar parceiros, né? Para que a gente possa trabalhar dentro desse processo, para que a gente possa também criar essa rede de suporte, porque nós, para não sobrecarregar também essa outra parte do processo de reabilitação nos ambulatórios. Perfeito, perfeito. Bem, você tem alguns minutos, porque essa live ela encerra automaticamente em 1 hora, a gente não consegue prorrogar, teria que abrir uma outra. Então, eu queria que você dedicasse esse tempo, assim, uma mensagem final, o que você gostaria de dizer. Eu estou vendo que tem várias pessoas que trabalham com você, que trabalharam com você, que pacientes seus aqui. Então, assim, que mensagem você gostaria de deixar para todo mundo? Agora tem que ser de otimismo, viu? Se vier com alguma mensagem, eu vou te cortar. Não. Não, eu acho que tem que ser de otimismo mesmo. Então, todos aqueles que trabalham, que conviveram, que pacientes que nos acompanham, eu acho que a gente precisa ter esse olhar, sim. Esse olhar, sim, Elisvalda, é isso aí. Mari, que coisa boa ver todos vocês. Então, assim, é importante que a gente precise entender que caminhos são trilhados sempre e que resultados a gente alcança com o trabalho. Então, assim, a gente precisa dar os passos avante, sem olhar para trás. Olhar para trás para poder ver, assim, o que aprendeu, porque tudo é um aprendizado, né? Esse isolamento, tudo que a gente viveu nesse processo pandêmico, claro que está sendo doloroso, mas a gente precisa entender que é possível criar novos caminhos, mesmo diante dessas dificuldades e com parcerias. E para mim é uma honra poder estar aqui conversando com você, doutor Leonardo. Eu espero que a gente possa fazer aí uma grande parceria, né? Sim. A Assiste Vida que tem esse olhar diferenciado para o atendimento domiciliar e para o cuidado paliativo, né? Já entendendo o contexto, porque já trabalha, já entende o que é terapia ocupacional e valoriza esse trabalho. Então, a ideia é essa, a ideia é que a gente possa vir para 2021 cheio de novidades, de possibilidades para que a gente possa caminhar e alcançar resultados. Perfeito, perfeito, Lê. A gente vai estar trabalhando muito junto agora esse ano 2021, tá certo? A Assiste Vida tá apaixonada pelo projeto da Plenitude Sênior. Eu acredito muito nisso, como geriatra e quem trabalha com atenção domiciliar. Eu acho que é uma complementação a algo. Eu acho que o melhor para um paciente é diferente do que é o melhor para o outro. Tem pacientes que precisa que aquele cuidado seja prestado no domicílio. E é melhor que seja no domicílio. Sim. Tem outros que poder sair do domicílio e ir a um local que seja adequado para aquela terapêutica e que aquilo ajude a melhorar essa falta que esse paciente tem de algo, né? Que muitas vezes a gente vai tendo perdas e nem sabe exatamente do que é que sente falta. Muitas vezes esse trabalho em equipe, esse trabalho em grupo, esse trabalho coletivo é excepcional e é necessário para aquele paciente. Eventualmente o paciente às vezes precisa estar dentro de um hospital, né? E a gente tem que levar o nosso conhecimento e levar a nossa força de trabalho e a nossa técnica para o hospital também para ajudá-lo. Eu estou muito confiante nessa parceria, acho que vai dar muito certo. Já tenho várias ideias depois para poder compartilhar. E queria agradecer por você ter se disponibilizado, por estar aqui hoje, abrilhantando esse momento da gente, essa live da gente, tá bom? A alegria é nossa nossa equipe já está aí. Então, Shirley, Aline, Osvaldo, nossa grande equipe está aí. A gente vai, se Deus quiser, nós estaremos nos preparando sim para receber. Já estamos vivendo esse 2021 diferenciado, apesar de todas as dificuldades, mas a gente está capacitado e preparado para poder receber esse paciente que vai chegar com todo o carinho do mundo e precisando do nosso suporte. Tá, joia. Muito obrigado, Li. Obrigado a todos vocês que participaram, que assistiram, tá certo? Vai ficar gravada, a live vai ficar gravada. Quem depois quiser assistir com paz calma ou compartilhar, fiquem à vontade, tá bom? Tchau, vocês. Ok, um abraço, tchau, tchau. Tchau. Boa noite, tchau, tchau, queridos. Tchau, tchau, doutor Leonardo.